Bom, nessa manhã eu quero trazer algo para vocês, né, que tem sido uma reflexão minha já, é uma reflexão que já tem sido minha de algum tempo, mas que nos últimos dias eu tenho estudado muito sobre isso, né? O tema da nossa aula de hoje é a transformação que vem de Deus. A transformação que vem de Deus, né? Na nossa vida a gente passa por muitas transformações, né? Seja físicas, né? Seja na nossa aparência, né? Eu tenho um programa, né? No Google, né? Que é o Google Fotos, né? E eu pago uma taxazinha lá para guardar as fotos, né? E caramba, às vezes traz umas lembranças para mim, fotos nossas da igreja, né? Tem muita foto da igreja, né? De 2010, 2011, né? 2012, né? Eu vendo o Daniel ainda com o cabelo pretinho lá nas fotos de 2010, 2011, né? O Júlio, pô, com franjinha e tudo, né, cara? Falei, caramba, cara, quanta transformação ao longo desse tempo, né? Oi? Tinha ainda cano nos olhos aí, né? Que nem surfista, botava polardo assim, e vendo a transformação de cada um, né? Dona Maria Luísa, viu uma fotinha da Dona Maria Luísa lá atrás, de 2010. Caramba, né? A Socorro não mudou muita coisa, não. Sempre foi idosa mesmo. Não? Talvez hoje tenha um pouquinho mais de cabelo branco que é daquela época, né? Mas eu falei assim, caramba, a gente vai se transformando, né? Ao longo dos anos, né? Ao longo da vida, né? A gente queira ou não queira, a gente vai mudando, a gente vai se transformando, né? Esses dias eu cheguei aqui na igreja, acho que foi no primeiro culto que eu voltei, né? Depois de muito tempo longe de vocês, porque a Lília fez uma cirurgia e eu precisei ficar mais de um mês afastado da igreja para cuidar da minha esposa, né? Não pude ir no culto, né? E a primeira coisa que eu cheguei é que, pô, uma irmã loura na igreja. Eu falei, pô, batizaram uma irmã essa semana aí, eu não estou sabendo. Aí eu olhei bem, sentou no som, falei, não, rapaz, Liliana, né? Liliana se transformou ali, deu um reflexo no cabelo ali, transformou alguma coisa, né? Mudou alguma coisa, né, minha irmã? Mas a gente, na verdade, a gente vai sendo transformado, né? Ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa vida, né? E a gente sofre transformações constantes, né? Como eu falei, seja física, a opinião da maneira de viver, e a gente vai sofrendo transformações, né? Eu mesmo na minha vida tinha algumas coisas que eu bati o pé, eu tinha certeza absoluta daquilo, eu não abria a mão. Hoje eu já larguei de mão tem muito tempo. Que a vida vai passando e vai te mostrando e vai falar, cara, não é bem assim, né? Tem outras maneiras de lidar com as situações que a gente vai aprendendo. Mas, porém, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer a Cristo, eu tinha algumas coisas na minha vida que eu dava como certeza absoluta, né? E a primeira transformação que eu senti na minha vida, a gente vai ler lá em João 8. Vamos lá em João 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32, que é uma escritura, na verdade, bem conhecida da gente, mas que essa escritura aqui, para você que quer conhecer a Cristo, você que ainda não tem um relacionamento com Deus, para você que ainda não tem uma intimidade com Deus, Jesus ele tem a mensagem para a gente, né? Essa mensagem de João 8, 31 e 32, na verdade o título fala os escravos e os livres, né? Que a Bíblia fala assim, no João 8, 31 fala assim, então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É uma escritura muito conhecida, mas no meu coração, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, eu vinha de uma outra denominação, de uma outra fé, mas que acreditava em Deus. E eu, no meu coração, eu tinha uma certeza muito grande que eu amava Deus. Eu tinha essa certeza. Mesmo não conhecendo a Bíblia,
mesmo não conhecendo a palavra de Deus. Eu lembro que eu tinha ali meus 18 anos de idade, eu falava, caramba, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso entender o que Deus quer para a minha vida, né? Eu sozinho, na minha casa, imagina, um rapaz com 18 anos, né? Às vezes com 18 anos a gente está pensando em outras coisas, mas eu falava, caramba, Deus, eu preciso aprender do Senhor, né? Qual é a tua vontade, né? E eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia em Gênesis, eu não entendia nada, né? Falar, cara, que loucura isso daqui de Gênesis, né? Aí eu falei, não, vou lá para o Apocalipse, né? Então vou começar de trás para frente. É pior ainda, né? Que é os anjos, vai para o inferno, não sei o que é lá. Eu falei, caraca, que loucura. Eu fechei com medo, né? Falei, não vou ler mais não, que isso é muito complicado, né? Eu vou deixar isso quieto aí, que eu fiquei com medo da Bíblia, né? Mas quando eu conheci a Cristo, eu me achava uma pessoa muito boa. Uma pessoa, bom, eu não cometo nenhum tipo de crime, eu não sou um cara que eu roubo, que eu mato, que eu estrupo, não sou uma pessoa que eu cometo barbaridades, então eu sou uma pessoa maravilhosa para Deus, né? Eu tinha essa concepção no meu coração. Não, que Deus sabe que eu sou uma pessoa boa. Mas quando eu li essa escritura, que Cristo fala, então Jesus disse aos que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos, conhecerão a verdade os libertará. Eu falei, poxa, eu não conheço qual é a verdade de Deus, eu não conheço qual é a palavra de Deus. Então foi o meu primeiro choque de transformação. Eu me achava uma pessoa muito boa, por não cometer algumas coisas que a sociedade julga ruins. Não, a sociedade julga isso, aquilo, outro ruim. Então eu não faço essas coisas, automaticamente sou uma pessoa boa. E quando Cristo me transformou através da palavra dele, quando ele fala, se vocês continuarem a obedecer. Então, isso se mostra o quê? Que a palavra de Deus não é uma coisa estática. Eu conheci e está tudo bem. Eu vou na igreja, está tudo ok, está tudo tranquilo. Eu sou uma pessoa bacana, está tudo bem. Eu pago as minhas contas, sou um bom cidadão, meus vizinhos me amam, o cachorro na rua me sorriu latindo, está tudo tranquilo. Não, a Bíblia fala o quê? Que a gente tem que continuar obedecendo a palavra de Deus. Ou seja, a gente precisa continuar sendo transformado por Deus. Há mudanças todos os dias. Você não está aqui na igreja. Eu fiquei muito pensando nisso, irmãos e irmãs. Eu falei, poxa, eu já estou na igreja, eu já sou batizado, vou fazer 27 anos de batismo, dia 4 de outubro. 27 anos de batismo. E aí você fala, pô, 27 anos, já aprendi tudo da Bíblia. Eu não preciso ser tão radical no meu pecado. Eu já não preciso ser tão sério com o meu pecado, porque eu já estou na igreja há 27 anos. Eu tenho hoje muito mais tempo de cristão do que quando eu não fui cristão. Eu conheci a igreja com 20 anos de idade, hoje eu tenho 47. Então, 27 anos eu conheço a Deus, então eu não preciso ser tão radical, eu não preciso ser tão sério com o pecado, porque eu já conheço, porque eu estou na igreja. Mas será que você hoje continua a obedecer à vontade de Deus? Você continua sendo transformado pela palavra de Deus? Eu olhei para a minha vida e eu vi que eu não estava sendo. Principalmente, Deus ele foi maravilhoso nessa pausa que a minha esposa precisou fazer a cirurgia e eu tive que ficar um tempo afastado da igreja, porque eu comecei a olhar para o meu coração e comecei a ver a minha vida. Eu quero ler com vocês em João 3. Vamos ler lá João 3, do 1 até o 21. João 3, um pouquinho antes. Eu acho essa passagem aqui maravilhosa. Jesus e Nicodemos. João 3, do 1 até o 21. Um pouquinho antes do que a gente estava lendo, fala assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre, que Deus o enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo?
Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce dos pais humanos é um ser de natureza humana, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouve-se o barulho que faz, mas não sabe para onde ele vem e nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo, Senhor, que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falamos das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu no céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou uma cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que creem nele tenham uma vida eterna. Porque o homem amou o mundo tanto que, pois Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para todos que naquele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus amou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o que é mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser vistos claramente e que suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Há uma transformação, irmãos. Não tem como você estar na igreja, não tem como você decidir servir a Deus e você fazer coisas obscuras. Não condiz, não casa. Deus fala, você decidiu seguir a Deus, tem que ter transformação, tem que ter mudança. Você não pode ser a mesma pessoa de antes. Você não pode estar vivendo na presença de Deus e ter coisas lá obscuras que você não resolveu, que você não tratou, que você não lidou no seu coração. Não existe isso. Ou a gente está aqui na igreja, de fato, de todo o coração, largou tudo do mundo, ou a gente tem que estar lá fora, não aqui dentro. É bíblico isso. Quando Jesus ele fala com Nicodemos, mas pô, eu já sou um cara velho, sou uma pessoa velha, como é que o Senhor fala que eu tenho que nascer de novo? Jesus fala, se não houver esse rompimento, não existe relacionamento com Deus. Precisa ser sua vida ser totalmente transformada. Totalmente. Gente não pode estar aqui na igreja, eu não posso estar aqui na igreja, o meu coração, eu, Sérgio Ferreira, está aqui e está com o meu pensamento no mundo, com o desejo do pecado, da imoralidade, com a ganância do mundo, com as coisas que o mundo, de certa forma, nos afaga, né? O pecado é gostoso. Ele fala que o pecado é ruim a consequência. Mas o desejo do pecado está no nosso coração a todo momento. É o que a gente quer, é o mal do ser humano, né? Eu estava lendo essa semana uma escritura lá em Gênesis 6, que Deus fala, né? Nossa, eu me arrependi de fazer o homem, porque o desejo dele é mal no coração dele, né? E é isso que o coração do ser humano é. Em Gênesis 6, Deus mal tinha começado a fazer o mundo, e Gênesis 6 já tinha dado errado.
que ele viu que o ser humano tinha um coração mau. Esse é o coração de cada um de nós. E se a gente, igreja, como cristão, se todo dia a gente não decidir ser transformado por Deus, a gente se perde. Você que quer conhecer a palavra de Deus, você que quer ter um relacionamento com Deus, você que ainda não tem essa proximidade com Deus, se você não morrer e não nascer de novo, não adianta ficar se achando que é uma pessoa maravilhosa, que você não precisa de Deus, que você é uma pessoa boa, que você faz coisas legais, ajuda os necessitados, que você ajuda os animaizinhos na rua, que você gosta dos idosos, ajuda a atravessar a rua, você ajuda seus vizinhos carregando bolsa no meio da rua. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Nada a ver com isso. Quem te transforma é Deus. Se você continuar tendo um relacionamento com Ele, como Jesus fala, você só vai ser liberto se você continuar na sua palavra, né? Em João 3, vamos aí mesmo no 33 ao 36, de 33 a 36, a Bíblia fala assim: quem aceita essa mensagem dá prova de que, perdão, no 33 fala, quem aceita a sua mensagem dá prova de que Deus diz a verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo na mão dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Sabe, a transformação da nossa vida para Deus é algo muito sério. Porque se a gente não toma a decisão de ser transformado por Deus diariamente na nossa vida, as consequências disso quem vai pagar somos nós mesmos, é a nossa própria vida. E o que eu acho interessante no 34 ele fala: aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. Deus, isso mostra muito claramente que Deus ele dá o Espírito dele sem medida para cada um de nós. Ou seja, se você procurar, se você buscar, se você for atrás, Deus vai fechar a torneira para você do Espírito dele? Muito pelo contrário, Deus ele vai continuar te alimentando do Espírito dele sem parar, transformando a tua vida, te fazendo uma vida totalmente diferente, fazendo uma pessoa muito mais espiritual do que ela é agora. E é o que eu preciso. Sinceramente, eu tenho lido a palavra de Deus, sabe? Eu cheguei num ponto assim, que eu falei assim, poxa, ou eu preciso de fato entregar a minha vida na mão de Deus e confiar completamente, ou não dá mais. Porque a gente passa por umas situações na vida, né? Que são bem desafiantes, né? Eu lembro que quando a gente começou a ver essa situação da cirurgia da Lília, né? A gente correndo atrás, cara, como a gente foi atrás de um médico, de outro, Lília foi no Rio, foi na Barra, foi não sei aonde, e nada acontecia, né? E a gente preocupado com a situação da Lília, já precisava fazer a cirurgia urgente, até que a Cida indicou um médico, né? Enfim, você já sabe a história, e quando a gente orou, a gente falou, Deus, por favor, né, que a gente consiga alguém que de fato vai ajudar a Lília nessa situação, né? E aí, um médico muito especial, um ser humano incrível, nos ajudou, né? E aí no dia da cirurgia da Lília, né? Eu fui levar a Lília no hospital, fui deixar ela lá antes da cirurgia, e eu estava com muito medo no meu coração, né? Vou ser muito sincero para vocês. Eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa na cirurgia e eu perder a minha esposa, né? E eu falava, Deus, né, que o Senhor me ajude, e eu muito inseguro, orando, assim, eu nunca acho que eu não orei tanto na minha vida, né? E aí a Lília a gente antes tinha conversado, né? E a Lília falou assim, mas eu vou ficar na enfermaria e tal, porque o custo, né, a gente fez uma cirurgia, a gente teve que pagar, e ele falou, mas na enfermaria
é mais barato, né? Então é condições que a gente tem. Eu falei, mozão, o negócio é operar e você tá bem, né? E eu tava com muito medo. Eu lembro que quando a gente chegou lá no hospital, a menina mandou a Lília assinar um monte de documento, né? A Lília ficou até com medo, né? Porque no hospital, mas eu não estava assim. Se aconteceu alguma coisa com você, mais ou menos isso, né? Não estava escrito explicitamente, mas o problema é seu, né? Lília, a responsabilidade é sua, né, Lília? Meu Deus, mas eu estou assinando meio que um atestado de culpa, né? E a gente ficou com medo, né? E a gente ficou inseguro pra caramba. E aí chegou uma hora que a Lília assinou todos os documentos, enfim, e a menina virou e falou assim, olha, eu só tenho uma notícia para te dar. Eu falei, ai meu Deus, lá vem, a gente só pensa pro pior, né? Meu Deus do céu, e agora? E tal. Ela, as enfermarias estão lotadas, não tem como a senhora ficar na enfermaria, tá? Tá, e aí qual é a decisão? Vai ficar o quê? No corredor? Eu fiquei pensando, né? Não tem enfermaria, vai ficar onde? Ela falou, não, mas a senhora não tem culpa disso e a gente vai botar a senhora num quarto particular, né? A senhora vai ter um banheiro só para a senhora, tem a televisão, ar-condicionado, se a senhora tiver acompanhante, tem cama lá, dá para a pessoa ficar. Cara, quando eu escutei aquilo, e ela falou, e o valor é o mesmo, tá? Não vai alterar nada no valor, porque seria, 3 vezes o valor praticamente que eu paguei, né? E que nós pagamos, né? E quando a mulher falou aquilo, cara, eu falei, irmão, esquece. Deus está mostrando para a gente que é Ele que está aqui. Não adianta ficar preocupado, né? Deus, Ele trabalha para o bem da gente, né? Eu falei, cara, quando a mulher falou aquilo, eu falei, tirou um caminhão das minhas costas. Eu falei, tranquilo. Aí fui, tinha que resolver algumas coisas antes da Leila fazer a cirurgia, relacionada à cirurgia. Quando eu voltei, aí a cirurgia dela ainda não tinha terminado, mas, cara, eu estava numa paz que eu falei, cara, Deus já falou que está comigo, né? Está com a gente, na verdade, né? E Deus, ele é muito poderoso, né? Porque ele nos transforma. Deus, ele não é algo estático. Deus não é algo que faz algo na tua vida agora e vai embora e nunca mais lembra de você. Deus, ele está trabalhando na tua vida diariamente. Se você crê nisso de todo o coração, se você procura Deus de todo o coração, ele cumpre o que a gente leu aqui na palavra dele. Ele dá o Espírito sem medida. Ele transforma, minha irmã e meu irmão. Você pode dar muito mais para Deus do que você tem dado. Porque Deus, ele transforma a mim, transforma você. Aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, ele, como a gente acabou de ler, ele promete dar a vida eterna. Talvez no nosso coração, ninguém nunca te prometeu dar algo excelente para a tua vida. Mas Deus, ele mostra o quanto que ele nos ama. Porque ele nos dá o Espírito dele sem medida. Em Romanos 12, 2, vamos lá. Romanos 12, 2. Eu até compartilhei essa escritura com vocês essa semana lá no nosso canal, porque eu estava estudando esse tempo e eu estava lendo essa escritura, e ela é incrível, que em Romanos 12, 2, ela fala sobre algo que a gente precisa decidir no nosso coração. Romanos 12, 2. Fala. Não, todos lá? A palavra de Deus fala assim, no Romanos 12, 2. Não vivam como as pessoas, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Igreja, Deus está nos chamando a gente a ser transformado por Ele. A Bíblia fala que se a gente for olhar o nosso coração e o meu, o seu coração, a gente quer ser transformado conforme a vontade de quem? A nossa própria vontade. É isso que a gente quer, não é verdade? A gente quer ser transformado com aquilo que vai nos agradar. É por isso que a gente vê o tempo todo
as pessoas que muitas vezes ainda não conhecem a palavra de Deus, bom, eu preciso ser mudado. Aonde que a pessoa pensa? Esteticamente. Eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Infelizmente, termina que muitos terminam perdendo a própria vida atrás dessas mudanças. Porque a gente quer ser transformado. Essa que é a grande realidade. Talvez hoje você olhe para a tua vida, você fala, pô, preciso de uma coisa diferente, preciso mudar, né? Preciso, sei lá, perder um peso, preciso mudar meu cabelo, preciso, sei lá, fazer alguma coisa diferente, né? Preciso gastar um dinheiro comprando uma roupa lá no Alcântara, vou lá pegar as promoção, vou estar um pouquinho transformada, né? Eu até brinquei com a minha sogra, eu falei com ela assim, sogra, se um dia eu ganhar um dinheiro forte, vou te levar lá onde vende os cabelos bonitos, só botar o cabelo que a senhora quiser. É transformação, mas o quê? De aparência. Não sei se o Júlio gostaria de chegar a esse nível, né, Júlio? Tá tranquilo assim, Júlio? Então, beleza. Mas a gente pensa em alguma coisa de transformar, né? Mas sabe, Deus ele quer transformar o teu coração. Não aquilo que a pessoa vê por fora de uma aparência, de uma beleza externa. Sabe, igreja, hoje eu trago esse pensamento para cada um de nós, né? Sabe, é Deus que tem transformado os seus pensamentos. É Deus que tem transformado o teu pensamento. A maneira de você agir. Você age pensando como é que Deus está olhando para a tua vida. Você tem essa preocupação que a Bíblia fala aqui. Ele fala, deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Caramba, imagina. Ninguém nunca me chamou assim e falou, cara, vou te apresentar algo perfeito. Uma coisa perfeita aqui, sem erro. Deus ele fala que Ele quer te transformar nisso, em algo perfeito. Mas não perfeito para que te agrade. Perfeito para que agrade o coração de Deus. O que Deus espera de mim, de você, e daquele que ainda não conhece a palavra de Deus, você que está vendo esse vídeo hoje, talvez numa noite, de manhã, de madrugada, você tem que colocar no seu coração o quanto que Deus ele quer transformar a tua vida. Como Ele transformou a minha, como Ele quer continuar transformando. Não é porque eu tenho um ano X na igreja que eu não preciso mais de mudança nenhuma, porque eu já conheço a Deus perfeitamente. É uma mentira tremenda. A gente vai caminhando, sim, mas é para onde? Para abraçar o pecado, para abraçar aquilo que te afasta de Deus. O que te faz de você ser transformado de Deus é deixar Deus transformar, como Ele fala aqui, a sua mente, o seu coração. E essa transformação ela precisa ser diária. Diária. Eu já estou terminando. Eu queria ler com vocês uma escritura lá em 1 João 1, 9 e 10. 1 João 1, 9 e 10. Sabe, igreja, eu fiquei muito animado esses estudos que eu tenho feito ao longo desses dias, falando sobre transformação, sabe? É tão bacana porque Deus ele não quer a gente. 1 João 1, 9 e 10. Deus não quer a gente simplesmente robozinhos na igreja, ovelhinhas na igreja. Deus não quer apenas cordeirinhos aqui sentados na igreja e todo mundo ali no cercadinho. Não, beleza, está todo mundo aqui no cercadinho, está tudo tranquilo. O que Deus espera da gente é transformação, crescimento, mudança. Em 1 João 1, 9 e 10, fala assim, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem
não está entre nós. A transformação, igreja, vem do nosso arrependimento, dos nossos pecados. A transformação da nossa vida não vem por a gente frequentar uma igreja, não vem por a gente estar aqui no culto. A tua transformação não vem de você estar apenas sentado na igreja, vem de você se arrepender do seu pecado. Eu e cada um de vocês. Se a gente não mudar, se a gente não procurar ser pessoas, como a gente acabou de ler na Escritura atrás, perfeita aos olhos de Deus, a gente nunca vai ver, na verdade, a transformação de Deus na nossa vida. Porque a gente só vê quando a gente dá passo de fé. Não, eu preciso mudar, preciso me arrepender para eu poder estar mais perto de Deus. E eu vou ser bem sincero para vocês, esse é o caminho que eu tenho feito. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho muitas falhas, eu sei que eu erro com a minha família, com a minha mulher, com a minha filha. Eu sei que eu cometo um monte de erro, até com o meu cachorro. Mas eu tenho olhado para o meu coração e falo, caramba, preciso vencer isso daqui, preciso buscar ajuda, preciso ser sério com o meu pecado, preciso me arrepender, confessar e ir adiante. É isso que Deus vai transformar a minha e a tua vida. Não adianta a gente poder pegar o nosso pecado, guardar, deixar ali guardadinho. Não, deixa aqui, ninguém está vendo. Não tem, só eu sei disso aqui, tá beleza e vamos embora. Sabe, a Bíblia fala que se a gente não confessa os nossos pecados, a gente faz de Deus um mentiroso. E a gente está vivendo uma mentira. Eu e cada um de vocês. E todo aquele que se diz um cristão. A gente sabe que a nossa batalha é muito mais do que quem pecou, quem deixou de pecar. A nossa batalha é a gente estar na luz. É a gente abrir o nosso coração. É a gente ser sincero. É a gente ser verdadeiro com Deus. É a gente ser transparente. Gente, não tem nada para ficar com medo, não tenho nada a esconder, porque a minha vida está na luz. É isso que a gente precisa ter, essa preocupação. Não é até uma preocupação se eu estou indo ou não estou indo na igreja, simplesmente. Mas é um ponto, é que se minha vida, se hoje eu estivesse diante da presença de Deus, como é que eu estaria? É isso que a gente tem que refletir. E é o que é o difícil para mim, igreja. Porque a gente vive muitas paixões, né, do mundo, né? A gente vive muitas coisas que nos ilude, que nos traz um prazer momentâneo, que nos traz um desejo, que é o que está na carne, é o que está no nosso corpo. Mas se a gente não deixa Deus, irmãos e irmãs, mudar a gente, transformar, nos ensinar, né? Eu estou lendo o livro de Lucas também, eu estava refletindo algumas coisas, né? Vendo quanto que Deus ele trabalha de fato, né, para poder nos transformar, como trabalhando com Zacarias, com a esposa dele, né, com Maria, irmã de Jesus, com tantas pessoas que passaram ali, que Deus ensinando, mostrando. Eu falei, caramba, Deus está o tempo todo, né, querendo transformar o nosso coração, né? Imagina como não foi difícil para Nicodemos ter esse encontro com Jesus. Talvez ele estava vendo lá, vou estar lá no encontro com Jesus, né? Eu sou professor do povo, Jesus vai me dar os parabéns, que legal. Cara, Jesus fala para ele, meu amigo, você precisa nascer de novo. E ele fala, mas como assim nascer de novo? Eu sou um homem velho. E Jesus fala, cara, se você não entende isso, e você, professor, não está entendendo, os demais, imagina os demais. Porque a transformação não tem nada a ver de você apenas frequentar a igreja. A transformação está no teu dia a dia. Quem é você sozinho com Deus? É isso que vai te transformar. O que vai te transformar é quem te conhece. Que está do teu redor, fala, essa pessoa aí, assim, né? Quantas histórias, infelizmente, a gente já ouviu falar, e é da igreja. E essa pessoa aí fala que é da igreja. E essa pessoa aí fala que é pastor. E essa pessoa fala que é isso, que é aquilo outro. E você olha para a vida da pessoa e fala, cara, qual a transformação que Deus causou nessa pessoa? E você tem que olhar para a tua vida.
A gente olhar para o de fora é fácil, mas olha para a tua vida o que Deus tem transformado, ou se você tem permitido Deus te transformar de fato. Sabe, a gente precisa de fato confessar os nossos pecados, né? Sofrer uma transformação diária, transformar que mude a nossa vida. Ou sejamos transformados pela palavra de Deus, ou a gente vai ser transformado pelo mundo. Não tem muito o que fazer. Ou a gente é transformado por Deus, ou é transformado pelo mundo. Só tem esses dois caminhos. Sabe? Não tem o alto da compadecida. Deixa eles lá no cantinho lá, o purgatório, e aí depois eles voltam. Cara, biblicamente isso não é verdade. Biblicamente só existem dois caminhos. Ou o mundo ou Deus. E a escolha é nossa de quem a gente vai ser transformado. Ou a gente vai ser transformado pelo mundo, ou a gente vai ser transformado por Deus. Uma transformação você vai sofrer na tua vida, mas a escolha é sua. É você que vai decidir, né? E você vê que é muito interessante, né? Eu tenho a minha Bíblia, a Lília tem a Bíblia dela, e essa semana a Lília achou uma Bíblia que eu tinha comprado há muito tempo atrás, da Bíblia das meninas, né? E a gente nem não lembrava onde estava, a Lília achou. E aí, quando a gente vai ter nosso tempo, né? Hoje mesmo eu estava com a minha Bíblia, a Lília estava com a Bíblia dela, a Juliana olhou assim, falou: "Ih, mãe, calma aí, deixa ela pegar minha Bíblia, que eu tenho que ter minha Bíblia também." Eu fui lá no quarto dela, pegou a Bíblia dela, e ela pede para a gente ler toda noite para ela, né? A historinha da Bíblia, das meninas, né? E ela: "Não, mãe, eu tenho minha Bíblia também e tal." Ela está olhando e ela está sendo transformada pelo exemplo da gente, né? Se a gente não tiver o exemplo, também a gente não vai transformar nosso filho, que ela ainda não entende ainda, ela não tem ainda a maturidade para tomar as decisões dela, que um dia ela vai ter e ela vai tomar a decisão que ela achar que é melhor para a vida dela. Mas como pais, a gente tem que ensinar o caminho. Agora, se ela vai seguir ou não, é com ela lá no futuro. E quando a gente vem aqui para a igreja, né? Eu falei: "Mozão, vamos lá, vamos." Aí eu sei que a minha Bíblia é lá de novo. "Ih, minha Bíblia, eu tenho que ir lá pegar minha Bíblia também, então eu vou levar minha Bíblia." Foi e trouxe a Bíblia dela aqui na igreja também, né? Porque a transformação é o exemplo que você é. Aquilo que você demonstra de Deus, uma criança vai olhar e vai falar: "Caramba, preciso imitar isso. Preciso imitar." Porque a transformação, eu não estou falando, igreja, que eu estou totalmente transformado, ou que sou uma pessoa incrível, iluminada de transformação. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas o que eu estou falando aqui, como a gente toma decisões de agradar a Deus, Deus ele arrasta, ele leva junto. Da mesma forma também que se a gente tomar a decisão de fazer o que é errado, arrasta também para o errado. Isso aí não tem para onde correr. Esse que é o fato, na verdade, né? Para terminar, vamos lá em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15, para a gente poder finalizar. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15 fala assim: "Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho." Sabe, a Bíblia fala que a gente tem que fazer todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador. Exige trabalho, transformação, mudança no caráter, mudança na vontade de querer agradar a Deus. Não é algo que você vai dormir, acorda e, nossa, estou com vontade hoje de fazer a vontade de Deus. Do nada, assim, ver essa vontade em mim. Eu acordei isso comigo, com essa sensação dentro de mim. Isso não vai acontecer, igreja. Não vai acontecer. É trabalho. Por isso que a Bíblia fala que a gente é um trabalhador, que não se envergonha do seu trabalho. Você vai querer fazer, as pessoas vão te condenar. Você tomou a decisão de fazer o que é certo diante dos olhos de Deus,
Obviamente vão falar, você é um trouxa, que você perdeu o juízo, que você é um bobo, que você perdeu uma grande oportunidade. Mas a Bíblia fala que a gente precisa trabalhar para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E ele fala, e não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. O que norteia a vida de um cristão não é o que o mundo acha, não é o que seu vizinho pensa de você. O que norteia a tua vida e a minha, o que me transforma, o que nos transforma, é o que a gente vê na palavra de Deus. É o Evangelho de Cristo que tem que nos transformar. A igreja é apenas um local onde a gente se encontra para poder compartilhar o que Deus tem transformado na tua vida. A igreja é um local que a gente se encontra para você poder compartilhar. Poxa, essa semana vivi essa experiência com Deus aqui, foi incrível. Deus me ensinou isso, me mostrou aquilo, vi aquilo outro. Nossa, como que Deus fez eu pensar diferente? Como eu tomei essa decisão? Ou vai ser um dia você vai chegar aqui e falar, minha irmã, meu irmão, poxa, estou passando por um momento difícil, eu tive que tomar essa decisão, meu coração está sangrando, eu estou sofrendo, eu não quero passar por isso, mas eu decidi fazer o que é certo diante de Deus. E Deus ir te transformando. Porque você fez, não o que você acha, mas você fez porque a palavra de Deus está te transformando, está te moldando, está te fazendo uma pessoa diferente. Não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, nessa manhã. Quero animar essa igreja, animar você que ainda não conhece a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus te transformar completamente. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu me achava um cidadão ok para a sociedade, cidadão que a sociedade aprovava. Porém, quando eu comparei a minha vida à palavra de Deus, eu vi que eu estava muito longe de Deus. Quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Porque eu me julgava um cara ok. Não, eu faço aqui tudo certinho, que a sociedade julga. Mas que Deus olhava para mim e falava, cara, você está muito longe. A partir do momento que eu decidi obedecer a palavra dele, a transformação da minha vida começou. Então, deixe ser transformado por Deus. Procura a palavra dele. Sabe, não julgue no teu coração o que você já está fazendo. Já está por demais bom, já está incrível. Já está legal porque muita gente não faz o que você faz. A perspectiva de Deus é muito maior. Deus, ele vê a gente como um trabalhador. E ele fala, no 15, ele fala, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho. Nosso papel é a gente trabalhar para poder glorificar o nome de Deus. Fazer o nome de Deus ser exaltado, né? É bem interessante porque Adriano trouxe um questionamento no último culto, domingo passado, falando se você estivesse na presença de Cristo, né? O que você perguntaria para Ele, né? E hoje eu trago uma outra pergunta. Se você estivesse na presença de Deus, o que Deus falaria que você precisaria ser transformado? Que olha para a tua vida e ainda precisa de transformação. Que Deus olhe para você e fale, olha, essa área aqui na tua vida precisa de transformação, precisa de mudança. Pense nisso, né? Durante a semana, reflita. O que Deus ainda precisa transformar na tua vida, no teu coração? Aquilo que ainda está lá no fundinho, que ninguém vê, que você não quer mexer, porque aquilo agrada o teu coração, aquilo agrada os teus desejos, aquilo agrada no teu íntimo, mas que desagrada completamente a Deus. Precisa ser transformado. Bem, muito obrigado a todos, tenham um ótimo domingo, um ótimo convívio, e pais, por favor, pegue seus filhos. Obrigado a todos.